Fala, moçada, estamos de volta com a GOT Prize, o podcast mais trevoso do universo. E como muitas pessoas esperavam, finalmente chegou o momento do GOT Prize Awards, aí essa premiação que nós promovemos com votações de vocês. Então não culpem a gente por quem ganhou, porque quem decidiu foram vocês mesmos, não foi a gente. Então a culpa é de vocês, segura esse rojão. Mas estamos aqui com o episódio tão aguardado da nossa primeira etapa do GOT Prize Awards, com os resultados que vocês estavam tanto pedindo e esperando. E quem sabe a nossa premiação aí, que a gente promoveu no ano passado, na primeira temporada do nosso podcast, que todo mundo votou, mas para quem ainda não sabe, calma que a gente vai dar uma explicadinha para você que chegou aí agora ou não lembra direito como que são as coisas. É isso mesmo, Dandan. Para quem não lembra o que é o Golf Prize Awards, nós aqui da Golf Prize promovemos um formulário com uma votação popular. O primeiro resultado que a gente vai divulgar hoje são das categorias musicais. Para vocês entenderem a dimensão dessa votação, quero que vocês saibam que mais de 600 pessoas votaram nisso aqui. Então, a gente tem até uma média até que boa para entender o que as pessoas preferem nessas partes aí de categorias musicais e nas outras. E aí, Dandan, por qual que a gente começa hoje? Bom, então a primeira parte vai ser música internacional, com os lançamentos de 2021, 2022. Foi uma seleção mais ou menos feita aí pelo nosso querido Keeper, que manja pra caramba de música, né? Afinal de contas, é um grande DJ e conhecedor de música gótica. E então, foi feita essa seleção, nós colocamos para vocês votarem, e estão aí os indicados nas categorias que nós temos para vocês terem votado, e vocês vão descobrir melhor. E a primeira de todas é Gothic Rock e Gothic Metal em música internacional. O que você tem a dizer aí, Keeper, sobre essa categoria? Olá, companheiros da Ghost Prize. Essa votação realmente foi incrível. A gente teve aí mais de 600 votantes. Foi O pessoal se animou para votar muito, foi muito legal saber disso. Nessa edição, a gente está começando com o prêmio, né? A gente fez aí a indicação de 10 ou um pouquinho mais álbuns de lançamentos do ano de 2022, né? Espero que para a próxima edição a gente possa ter mais participação popular, talvez as pessoas indicando álbuns também, né? Mas a gente vai melhorando o prêmio ao longo dos anos. A gente indicou 10 bandas de cada categoria, principalmente, e nessa categoria que é Gothic Rock e uma pegadinha metal também, a gente tem os 5 mais votados desse ano aí, com álbuns incríveis como o Evil Becomes Rule, do Christian Death, o Odysseys 2, que é uma regravação e remasterização com algumas faixas novas do clássico Odysseys, do London After Midnight, o Fascination, do Birthday Massacre, Haunted People, o lançamento do Ludovico Technic, e mais o álbum do Leiden Shaft, do Lacrimosa. Mas então, e aí, diz aí de vocês, quem que vocês estavam ansiosos para ter ganho nessa categoria de Gothic Rock e Gothic Metal? Quem que vocês votaram? Eu, particularmente, estava entre Christian Death e London After Midnight, que são dessas 5 aí indicadas, as 5 indicadas não, 5 votadas pelo público, as que eu realmente mais gosto, assim, embora Lacrimosa, Birthday Massacre, Ludovico, todos eu gosto muito, mas o meu top 2 aí era London e Christian Death. Dessas 5 bandas, eu só escuto 2 delas, que são o Ludovico Technique e o Birthday Massacre, e então eu votaria no Birthday, porque eu tenho um pouquinho, assim, de... alguma coisa me incomoda na voz do Ludovico Technique. Acho que é porque parece muito do Type O negativo. Ah, e não é por isso, porque eu gosto de outras coisas como Six Nine Eyes, que também parece um pouco e é diferente. Tá bom. Eu gosto de, acho que todas as bandas aqui, ficaria entre o Ludovico e o London também, mas eu tendo a votar geralmente na banda que está com um álbum novo ou está com o primeiro álbum, né? Então eu votei no Ludovico, que eu Bom, achei uma pessoal, revelação. Ele lançou o primeiro álbum agora e foi uma surpresa do ano passado, né? Bom, pessoal, isso aí. Essas são as nossas expectativas, que não são as mesmas de vocês. Então, por isso, vamos anunciar aí quem foi o vencedor dessa categoria do nosso primeiro GOT Prize Awards. E vamos lá. Keeper, você quer fazer as honras? Quem ganhou na categoria Gothic Rock e Gothic Metal? Ganhou nessa categoria com bastante votação, uma banda que está aí há mais de 3 décadas e que não falha em entregar um álbum de qualidade sempre, né? É o Lacrimosa, claro, com Leiden Shaft, mais um álbum que encantou todos os fãs
da banda e que sempre com a sensibilidade maravilhosa da banda e faixas numa musicalidade incrível, né? E é o grande vencedor dessa categoria nesse ano, né? Logo depois ficou o Ludovico, né? Com uma votação menor, e o Birthday Massacre, London e Christian Death. Lembrando que o Oddities 2 é uma nova versão de um álbum dos anos 90, em que várias faixas foram, o Oddities 2 do London, né? É uma de várias faixas dos anos 90 que foram remasterizadas, regravadas em outras versões, com algumas faixas novas, né? E é isso aí, nessa categoria venceu Lacrimosa, então. E não é nenhuma surpresa, pelo menos para mim não foi surpresa ver que o Lacrimosa ganhou, afinal de contas é uma banda que tem muito fã aqui no Brasil, né? Então já era meio que um resultado um pouco esperado aí pela fanbase que eles têm aqui no Brasil, pelo menos, né? E no mundo também, né? E é uma banda que é muito querida porque eles não só fazem o show, eles se encontram com os fãs, têm uma relação muito próxima com os fãs, eles vão no encontro e falam cara a cara, abraçam os fãs, tem um monte de fotos e vídeos disso. O pessoal tem uma relação muito próxima com a banda, assim, a banda é muito acessível, que demonstra muito carinho pelos fãs, né? E por falar de coisas preferidas por brasileiros aqui com relação à música gótica, a próxima categoria é Dark Wave e Synth, que muita gente também gosta aqui, aquele sonzinho que você tá lá na balada curtindo e ouvindo. E vamos lá, essa categoria teve aí também 10 indicados, não é mesmo, gente? Sim, e dentre esses 10 indicados, ficaram 5 dos mais votados, sendo Clan of Xymox, Cesarina, Apex, não sei se fala Apex ou Apax, Solar Fake e White Ritual. Particularmente dessas, só 2 estão nas minhas playlists, que é o Clan of Xymox e o Solar Fake, e o meu voto particular foi do Solar Fake. E vocês? Eu votei em Kizarina, apaixonei por Kizarina, e Clan of Shymox também é uma que eu gosto muito, tá nas minhas playlists, então essas foram aí minhas 2 prediletas, com o voto em Kizarina, com certeza. Essa categoria está com uma situação parecida com a outra, que tem uma banda com muitas décadas aí e uma nova revelação que estourou recentemente, né? Também eu gostei muito do álbum do Solar Fake, tá bastante divertido esse, inclusive. E o Shymox sempre entrega um bom álbum, né? Eu faço uma brincadeira, os fãs vão me odiar aqui, mas o Shymox, mesmo quando faz um álbum ruim, faz um álbum melhor que a média, que a maioria do pessoal que tenta fazer cópia do Shymox, né? Então, sempre é um álbum maravilhoso, né? Mas a minha expectativa pessoal mesmo é uma banda que é recente, é a Kizarina, que é uma artista que eu acho assim que é sabe, quem gosta da Silks e fosse ouvir uma Silks pós a carreira solo de 2007 dela, com uma pegada mais moderna, eu acho que ia parecer muito com a Kizarina, né? Beleza, então vamos aí descobrir quem foi o grande vencedor da categoria Dark Wave Synth, para Olha, surpresa de poucas pessoas, né? eu ia falar, eu ia falar justamente isso. Para a surpresa de 0 pessoas, quem ganhou foi o Clan of Xymox, com o álbum Limbo. Então, obviamente, uma banda super prestigiada dentro da nossa comunidade gótica. Vem desde os anos 80, surpreendendo a cada álbum também. Então, tem comentários, né, galera? Parabéns pro Clan of Xymox. É outra banda que já veio muitas vezes ao Brasil e também tem uma relação próxima com os fãs do Brasil, né? Eu acho que isso é marcante nas votações, né? Principalmente nessas 2 categorias, são bandas que vieram aqui muitas vezes, fizeram shows e tem uma relação de carinho e próxima com o público brasileiro, né? E tem mais um caso aqui, mas em outra categoria, mas que não ganhou, de uma banda que completou 40 anos recentemente agora com show no Brasil, mas isso estou dando spoiler. Então nessa categoria ganhou o Clan Shymox, né, ou Xymox, como você disse, e em segundo lugar ficou a Zarina, que é uma revelação do ano passado, já tem alguns álbuns, né, não é só do ano passado, vale a pena vocês procurarem e dar uma olhada, e está nas nossas rádios também. E o Solar Fake ficou em terceiro, seguido por White Ritual e Apex, ou outra pronúncia. Tem que fazer um cursinho de pronúncia das bandas novas, que eu estou defasado nas pronúncias, tá? Alguém, Exatamente. somebody help me. E por falar em bandas aí conhecidas e tal, e mais clássicas, né? Temos a próxima categoria que é Ethno, Ethereal e Neoclassical, com aí alguns nomes conhecidos, talvez um nome que o pessoal vai ficar meio assim, nossa, mas será que isso cabe como gótico, né? Que é a Bjork.
mas ela também cabe aí dentro dessa categoria e é uma artista incrível que muita gente gosta, né? E também o Opera Multistil também nessa categoria, entre outras, né? Então vamos ver aí quem foi o top 5, gente. Agora eu não tenho a menor ideia de pronunciar essas bandas nórdicas, né? Eu tava brincando que o nome desse álbum era Olodum, 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 mas não sei o que fazer com isso. Bom, primeiro, as 5 mais votadas foram o Kylan Mikla, o Faun, a Björk, Opera Multistil e o Ardruna. É, desse eu que eu conheço mais, assim, ouço mais realmente a ópera multistil, né? E a Bjork, com certeza, além do Faun, que eu ouço um pouquinho menos, mas o meu voto foi no ópera nessa categoria. Ah, é que para mim não teve dúvida, foi Faun com 1000 vezes o botão apertado, sim. E fora isso, eu ouvia só o Ardruna, mas eu fiquei muito curiosa para ouvir essas outras, porque a Björk eu ouço falar popularmente, assim, no mundo, mas eu Uhum. nunca, parece que eu nunca fui atrás, por ser uma pessoa preguiçosa, assim, só por isso. O Faun e o Opera são bandas que já tocaram várias vezes aqui no Brasil, né? E tem também uma relação muito próxima com o público daqui, né? Eu gosto bastante, principalmente das primeiras 4, que eu ouço bastante, o Ardruna é legal também, mas eu ouço mais o Kylan, o Found, a Bjork e e o Opera, né? O Kylan Mikla é a revelação agora dos últimos anos, né? Se tornou um queridinho na cena brasileira, Dark Wave alternativa, né? Sobre coisas estranhas, eu acho interessante ter a Bjork, porque ela surpreende, ela faz essa pesquisa étnica, né? Que era muito comum em bandas dos anos 80, né? Como a própria Creature da Siouxsie, né? E é bom ver coisas diferentes, assim, que são inesperadas, né? Você ouve uma faixa, vai ouvir a segunda, você não sabe o que vai acontecer, né? Eu gosto disso numa banda, quando você vira a faixa e você não prevê o que vai acontecer, né? Ela te surpreende a cada álbum, né? E a cada faixa até, né? E é bom, gosto muito disso. Meu voto aqui, eu acho que eu votei, acho que no Kyla Mikla nessa, porque mais uma vez eu voto na banda mais recente com revelação, né? E a grande vencedora dessa categoria foi a banda das meninas Kylan Mikla, com esse álbum com um nome enorme que eu não vou me usar pronunciar, o álbum de 2021, do final de 2021, que estourou aqui ainda como revelação em 2022. Em segundo, os queridos do Faun, um álbum maravilhoso. Olha, acho que só ficou em segundo mesmo, porque o daquela Mikla foi muito bom também, mas acho um dos melhores álbuns do Faun, que tem uma discografia enorme nos últimos 20 e poucos anos, né? Todos maravilhosos, é difícil eles fazerem algo melhor que o outro, porque cada um é melhor que o outro. Enfim, acho que vocês me entenderam nessa confusão. A Bjork, que apareceu com um álbum diferente até dos álbuns diferentes dela, que é uma coisa incrível, né? Também muito bom. O Opera, que inclusive lançou esse álbum lindo e fez o show de 40 anos recentemente aqui no Brasil, né? Sendo muito querido pela banda. E o Ardruna, que ficou em quinto lugar com o seu batidão viking nórdico etérico, né? Que também é muito querido aqui no Brasil. Naquela hora entra aquele videozinho do Viking dançando na parada, lembra? Que o cara todo vikingzão. Essa é a referência. E por falar em referências, a gente vai agora para a próxima categoria, que é uma categoria aí que muitos góticos gostam, é um tipo de música que muita gente aprecia muito, que é o post-punk, junto com também as bandas indie, né? Então, vamos ver quem os indicados nessa categoria, quem foram aí, Kipper, que você tem a comentar sobre essa categoria. É interessante essa categoria porque a gente costuma falar de post-punk na cena gótica, né? A gente lembra só da linha aí do Joy Division, The Cure, né? Sendo que tem um universo de bandas que não tem relação com o gótico, né? E que tem sido sucesso no mainstream já há bastante tempo, né? Tem toda uma cena indie post-punk que a gente nem ouve falar geralmente na cena gótica, né? Que é muito ativa. E tem coisas incríveis e surpreendentes para quem está acostumado a ouvir só o post-punk mais da área, digamos, da família Joy Division, The Cure e similares, né? Você tem Euthe Dits, que tem um som, para de classificar som pós-punk, que geralmente não parece com nada, lembra ninguém, é o caso de algumas bandas, né? Que
quando é bom, você não consegue achar nada parecido, né? No caso do post-punk, que acontecia em muitas bandas dos anos 80, né? Então, o Ditz é um caso desse, é uma banda que quem gosta de post-punk tradicional dos anos 80 vai curtir, um som bastante agressivo. O 1975 é uma coisa mais fofinha, do tipo soft, para quem curte Echo and the Bunnymen, ou talvez The Smith, né? O Viagra Boys eu gosto muito, dos meus preferidos. Ele, se o Viagra Boys fosse um filme, seria um filme do Tarantino. Acho que isso já explica alguma coisa, né? O Editors é o mais familiar para a gente. Ele já foi hype na cena gótica um tempinho atrás, né? E o Fontaines, que também eu tenho dificuldade em classificar, com um post-punk bem tradicional e indie, né? O grande vencedor dessa categoria, que foi bastante disputada, sim, as bandas tiveram uma votação bem próxima, foi o The Jits, com The Great Regression. O 1975, está bem popular também, ficou em segundo lugar, seguido pelo Viagra Boys, o Editors e o Fontaines DC. Eu votei no 1975, ou The 1975, né? Se fosse pronunciar no original em inglês, né? Mas como a gente é brasileiro, a gente fala D975 mesmo, e é isso aí, segue a vida. E o Viagra Boys é uma banda que eu me interessei por causa da votação. O nome me chamou a atenção. Eu vi lá, eu fui atrás e acabei gostando também. Então, legal também, uma coisa que eu ia comentar de experiência pessoal, que pode ser uma experiência talvez de outras pessoas, que essa votação do Goth Prize Awards me apresentou muitas bandas novas. Teve muita coisa que eu não conhecia, que eu vi o nomezinho, vi a capa ali, falei, pô, isso deve ser interessante, e fui procurar. Então, foi uma experiência bem bacana para mim também nesse sentido. Eu queria comentar isso. Gente, exatamente. Eu acho que, com certeza, o nosso formulário, a nossa votação, o Goth Prize Awards em si, fez muita gente conhecer muita coisa e principalmente sair fora da caixinha. Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que não está nada conectada com o post-punk e com o indie. Essas bandas indicadas, não conheço nenhuma. Pode me deserdar quem não curtir, pode pedir meu impeachment, mas eu não é nada das minhas coisas favoritas. Eu conhecia literalmente só os mais famosinhos mesmo. Division e por aí vai. Então, nessa aí eu não fui capaz de opinar, realmente, tive que conhecer as bandas. E A você? ideia do prêmio também é essa, a gente teve 10 indicados em todas as categorias, algumas passou um pouquinho, mas a ideia foi realmente trazer bandas novas e algumas que a galera não conhecia, inclusive trazer categorias que o pessoal às vezes esquece até que existe no Brasil, como é a categoria de etnia etérea nacional, que acho que o pessoal também ficou surpreso de ver a qualidade de bandas nacionais que não são citadas e lembradas nesse estilo, né? Mas vamos em frente. Exato. A proposta do prêmio foi realmente que as pessoas também vissem bandas de estilos que elas não normalmente acompanham e são divulgadas no Brasil. Acho que agora a gente vai para porradaria eletrônica O e Yes! eletroindustrial, que a Exatamente. Larinha Agora, tá lá. eletro e industrial. Por falar em categorias que algumas pessoas não costumam ouvir tanto no Brasil, né? Tem uma gente aí que, Quebra tudo. o industrial não é tão legal assim, só pós-punk. Pois bem, aqui tem industrial e eletro sim. E a gente gosta também, não é isso, Skipper? E Sim, Lari, né, principalmente, que é uma grande apreciadora. faz parte da nossa tradição das pistas aí, quebrar tudo no eletrônico. Galera, essa categoria eu posso dizer que foi a que eu tive mais dificuldade de votar, justamente porque a maioria delas está nas minhas playlists, então foi muito difícil escolher. Dos indicados, acho que apenas eu não conhecia o Curse Mackey, com o álbum do Immortal Emporium, que estava aqui nos indicados. O resto, tudo eu costumo ouvir, tanto que eu nem lembro qual que eu votei. Provavelmente eu votei no Solitary Experiments, porque eu tenho escutado bem mais ultimamente, tem aparecido bem mais no meus flows do Deezer. E vocês, meninos, vocês também têm o costume de ouvir? O que vocês votaram? Então, eu fui de Suicide Commando, que é uma que eu gosto há muito tempo da porradaria deles, mas também o Roscoe, na verdade, né? Me deixou meio em dúvida aí, porque é outro que eu ouço, Ace Brasher também, mas eu fui de Suicide Commando mesmo, fui na pancada deles aí, nervosa, e é isso que eu votei. Olha, eu não lembro direito, mas eu acredito que foi ou o Ghost Minister ou o Acebreaker, né? E é um estilo que eu escuto mais perifericamente, mas acompanho os lançamentos sempre, né?
Também Então é foi uma isso. votação bastante disputada essa, né, Larim? Ah, com certeza. Eu não sei agora exatamente quantos votos cada banda recebeu, que nós estamos apenas com o resultado aqui, mas queria já então liberar o prêmio. Quem ganhou essa categoria foi o famigerado Suicide Commando, com o álbum God Destructor. E não tem o que falar também. O Suicide é uma das bandas mais clássicas desse estilo, que todo mundo conhece, todo mundo escuta. E vem aí desde os anos 80 também. Então, para quem acha que o industrial é uma coisa tão muito recente, também não. Desde que existe sintetizador, já estamos aí criando os batidão. E é isso, galera. Ouçam mais batidões. Para quem é dos anos 80 e curtia coisas como Skinny Puppy, vai encontrar muita sonoridade semelhante aí, né? Exatamente. Agora, para a gente dar uma descansadinha aí, né? Já falamos de muita banda. Vamos para uma categoria especial que é a de artista temporal, ou imitando ali o programa do Silvio Santos, para quem é mais velho e lembra, o maior gótico de todos os tempos. E essa categoria nós indicamos aí 10 artistas, né, que são muito importantes para a tradição da subcultura gótica musical, mais especificamente, para vocês votarem aí e trazer para a gente o top 5 e quem foi a pessoa que se destacou mais nessa categoria, quem é o artista gótico na música mais querido dentre os góticos aqui brasileiros. Então, vamos lá, né? Então, para quem está perdendo aí, quem foram todos os indicados, assista a gente pelo vídeo, que vocês vão conseguir ver a listinha de todo mundo. Mas eu vou falar aqui para vocês quem foram os 5 mais indicados. Dentre eles, a Anna Varney, o Ian Curtis, o Peter Murphy, o Robert Smith e a Suzy, do Suzy and the Banshees. Tem esse impacto ainda, que tem gente que não sabe como eu falo o nome dela. É Sioux. Para quem não entendeu, a Suzy é a Sioux. Então, fica aí o disclaimer. E aí, eu acho que vai ser 0 surpresas quem ganhou essa categoria. Vocês votaram em quem? Bom, eu fiquei com muitas dúvidas. Na verdade, dos 10 eu fiquei com muita dúvida. O top 5 também tá ainda assim, eu teria votado nos 5, mas o que eu mais votei aí foi realmente o Robertinho Ferreiro aí, né? O gótico mais fofinho de todo o universo. Eu tive que votar nele porque é muito amorzinho, assim, o cara é incrível. Mas eu também fiquei em dúvida, porque tem Peter Murphy, que eu adoro, Anna Varney, a Suzy também, que, meu Deus do céu, Ian Curtis, tipo, é difícil pra caralho essa categoria, gente. Quem ficou em dúvida, olha, eu entendo, viu? Mas o que eu votei mesmo foi no Robert Smith aí, nosso querido Robertinho, porque, ele é incrível, né? Eu votei na Ana Varney porque eu queria fazer o contrapeso na balança, porque eu tinha certeza, olha, a pessoa precisa de meus votos, ela precisa do meu voto, caralho. Aí eu fui lá votar nela. E você, Ana Varney, Peter? Ana Varney realmente é incrível, seria meu segundo voto, mas pelo fator histórico eu votei na Suzy. E nessa categoria, então, vamos revelar quem foi a pessoa mais votada aí, quem é o artista gótico mais querido da galera. E, para surpresa de ninguém, claro que foi o Robert Smith do The Cure. Ele teve aí uma quantidade de votos aí bem grande, até mesmo em comparação com os outros. Ele teve 164 votos do total. Em segundo lugar ficou a Suzy. Então dá para ver que eles. E foi meio acirrado, assim. A Suzy ficou com 140 aí, ó, por 26 pessoas. Não dava um empate entre os dois, né? E os dois que são aí foram parceiros em alguns projetos, né? Tem algumas histórias juntos. E talvez a gente conte mais para frente as histórias. Em terceiro ficou a Anna Varney, realmente. E daí seguido de Peter Murphy e Ian Curtis, aí no top 5. E uma coisa sobre essa votação do artista temporal é que, a partir dela, a gente vai fazer um episódio de dossiê do artista mais votado. Então, no caso, vai ser um dossiê do Robert Smith e do The Cure, contando aí um pouco da história dele, da história da banda, como que foi a trajetória deles. Então, podem esperar por esse episódio especial que foi gerado da votação de vocês. Vixe, tem muito bafo, hein? Tem muito bafo para contar aí. Muito bafo e muito aqui que causa desmaiamento, né? Muito bem. Então, é isso aí, gente. A gente já pode seguir agora para a categoria Música Nacional, finalmente. Então, vamos entrar agora na categoria de músicas nacionais, começando pela categoria de Gothic Rock, Gothic Metal.
E aí, galera, a primeira polêmica, o Gothic Metal é gótico? Aquelas. Voltando, né? Inclusive, a gente tem um episódio que fala sobre isso. Exatamente, foi só para Não, e fazer é isso que eu legal queria. lembrar, porque, só um comentáriozinho à parte, na Gotosfera começou a rolar de novo essa parada do Gothic Metal de novo. O pessoal, Gothic Metal não é música gótica, que não sei o quê. Então, gente, estamos em 2023, já dá para superar muita coisa, né? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá, então, comentar É, aí sobre... Tem muita quem banda conhecida nessa categoria, né? ficou com dúvida, volta lá no nosso episódio sobre Gothic Metal, e aí a gente não precisa falar mais sobre isso. Eu vou comentar, então, os 5 indicados dessa categoria, quer dizer, dentre os indicados, os 5 que ficaram mais votados foram Das Project, Ego Eris, Nemty, o Plastic Noir e Stomia. E aí, galera, dentre essas, eu acho que não poderia deixar de votar no nosso nenezinho Plastic. Não sei vocês, quem que vocês votaram? Eu fiquei em dúvida entre o Das Project, que eu gosto bastante, e o Plastic Noir também, mas eu acabei indo de Plastic por todos os motivos aí que eu mesmo tenho e que é isso aí, gente. Eu gosto muito. Não vou ficar rasgando cedo aqui. A gente tem 3 bandas aí com uma história já grande, né? E 2 que são um pouco revelações, apesar de terem uma estrada longa aí. Mas o meu voto ficou para o álbum novo do Ego Eris, que está muito forte, muito bom, em Vino Veritas. O show ao vivo deles também foi impressionante aqui, abrindo por uma banda internacional, né? Inclusive, quase ofuscou o show da banda internacional, a abertura deles, né? E então, por isso eu votei no Ego Eris. O álbum das Project, ele é meio uma coletânea e remasterização com faixas novas, tá? Então, se não fosse isso, eu teria votado neles, tá? E o Plastic Noir, que também sempre faz um bom álbum a cada novo lançamento. O Nemeth está voltando ativo agora, lançando alguns singles, mas os singles estão muito impressionantes, então mereceram disputar a categoria aqui. O Storm é uma banda um pouco low profile, também me surpreendeu agora em 2022 com o lançamento deles. Quem é fã da linha assim incrível entre o Joy Division um pouco mais rock pesado, vocês vão se surpreender com o Stomia. Então nessa categoria meu voto foi do Ego Eris, né? Beleza. E... Então, quer anunciar, Dandan? Não, manda ver, faça as honras, por favor. Então é isso, Eu quero galera. tentar ser imparcial aqui. Tentou, mas já acho que não funcionou muito bem, não, porque ganhou com todas as premissas essa categoria, o Plastic Noir, com o álbum Escuros com K, também com aquela faixa maravilhosa Café, que também tá com K, que gótico que é Hilário, gótico, isso foi ótimo. bebe mesmo é café, que até preto é, que até preto é. Você quer falar aí dos números da classificação, Keeper? O Plastic Noir está muito popular, ele teve assim uma votação muito forte, com 164 votos, né? Para ver a diferença, em segundo lugar, o Ego Eris teve mais ou menos a metade dos votos, com 83 votos, né? E aí segue o Nemeth, o Das Project e o Stomia. E vale uma coisa lembrar também, né? Tipo, na categoria nacional, assim como os que a gente vai anunciar no próximo episódio, que aí já tem o IGOF e outras categorias aí que envolve mais, vamos dizer assim, o público da nossa subcultura aqui brasileirinha, né? Que também depende dos artistas e influencers e todo mundo que está participando, motivar o público a votar neles. Então, tipo, quem tem aí a sua fanbase pode já ficar aí esperto para na próxima GOT Prize Awards movimentar a sua fanbase, pedir votos. Então, a gente tem aí também essa coisa aí na matemática, né? Tipo, vocês Sim. podem ter uma forcinha dos fãs para poder estar aqui despontando entre os primeiros lugares do GOT Prize Awards. E acho que uma coisa muito importante aqui, que a gente agora no Brasil, a gente literalmente tem bandas do Oiapoque ao Chuí, né? A gente tem bandas como o Los Lenore, que vai aparecer na próxima categoria, que está lá próximo do Oiapoque. Tem o pessoal do Stomia e do Carfax Clan, que descendo um pouquinho ali para Rio Grande, está quase chegando no Chuí, certo? Então, e todas as latitudes intermediárias aí do Brasil, o Brasil que é do tamanho da Europa, né, cara? Então, tem aí
um território imenso, é muita banda, muita gente espalhada por esse Brasilzão. A seguir, nós temos Dark Wave e Synth, que também é uma categoria bem legal, e que eu fiquei muito surpresa de conhecer as bandas daqui de Dark Synth. Então, mais uma vez, obrigada ao Goth Prize Awards por me permitir esse feito. Ficando aí com as 5 mais votadas: o Andrômeda, o Carfax Clan, Lágrima Negra, Latin Gruft e Lost Lenore. Comentários sobre as bandas, queridos? Bom, eu fiquei em dúvida nessa, porque além de terem bandas aí que tem um som muito bom, que eu gosto, tem pessoas muito queridas também, né? Mas eu tentei não votar pela parte sentimental. Fui realmente vamos dizer assim, pela arte em si, embora todas eu goste muito, mas eu fui no Latin Groove, foi qual eu votei, e é isso aí, eu tô ansioso para revelar para vocês quem ganhou. Los Lenore é também do criador, dos membros da banda Miss Fortune Deep, que infelizmente acabou, né? Ele continua com Los Lenore, que também é uma revelação desse ano. Que eu votei? Olha, realmente são todos muito queridos, eu tenho dificuldade de lembrar em quem eu votei. Vocês vão me perdoar a senilidade, eu realmente esqueci completamente. Eu gosto de vários aqui, então eu vou ficar devendo essa. Não bebi café o suficiente hoje para lembrar disso. Eu, se eu não me engano, eu votei no Carfax Clan. E aí, então, vamos anunciar já direto. Quem ganhou foi o Lost Lenore. Parabéns, E Lost Lenore. tá com um som bem synth etéreo, muito bonito, gostosinho. Confiram nas nossas playlists de lançamentos lá do Gothic Station também, né? Em segundo lugar, temos o Andrômeda, né? Em seguida, o Lágrima Negra, o Carfax Clan e a Latin Graffiti. E por falar em bandas aí conhecidas e surpresas também, a próxima categoria é uma que também me apresentou muita coisa nova aí, muita coisa que eu não costumava ouvir, mas que eu adicionei algumas playlistzinhas minhas, que entre um momento e outro, aí entre um livrinho e outro que eu ouço enquanto eu tô trabalhando, eu coloco para tocar. E qual categoria é essa, Lari? Estamos aí com Ethno, Ethereal e Neoclassical, porém das bandas nacionais. Não só É, né? bandas, né? São grupos, projetos. Então, Uhum. a gente geralmente fala bandas, mas tem muita coisa aqui, projeto solo, enfim. Sim, sim, sim. A gente tem aí uma banda que está com uma estrada longa já, o Lama e Soft, tem muitos álbuns, né? O pessoal já conhece bastante. A segunda e a terceira são, na verdade, a segunda é Bárbara Blasques, tem alguns singles, mas tem uma carreira muito consistente fora da cena alternativa na música clássica, né? E paralelo ao trabalho dela na música clássica e ópera, ela tem esse trabalho que é mais puxado para o, digamos, alternativo, né? Aqui o Eleven Bear e o Aurora compartilham a mesma vocalista, Ana Paula Astéria, né? Na verdade, o Inaró acabou um tempo atrás. Esse álbum aí é um lançamento de faixas que ficaram perdidas da banda, né? E a Flávia Requim, que é também uma surpresa que surgiu esse ano aí para nós, né? Eu fui da que eu conhecia mesmo dessa categoria, que é o Olan Ensof. Gente, perdoa a pronúncia, tá? Também não Perdoa, sei como faz ignora, isso. mas quem sabe depois a gente pode aprender, né, todos juntos, mas foi a que eu votei, porque era a que eu conhecia mesmo, já conhecia o som deles, e foi essa minha votação. Essa era uma categoria que também me apresentou algumas coisas novas. Eu confesso que de Ethno, Ethereal, Neoclassical, nacional eu não escutava bastante, mas como eu comentei anteriormente, vou passar a escutar mais, porque fui apresentado a coisas incríveis aí nesse processo. Aí, mesma coisa aqui, Dandan, mas eu votei na Flávia também por eu conhecer antes de conhecer as outras bandas. Bom, e quem foi aí o grande vencedor, grande vencedora, ou grandes vencedores dessa categoria? O Olam Ensof, né, em primeiro lugar. Seguido de perto também foi bastante disputado pela Bárbara Blasques, né, que é nossa revelação aí do ano com seus singles. Seguidos pelo Eleven Bear e o Ina Aurora, e pela Flávia Requim. Parabéns, viu, galerinha?
Não se sintam frustrados em algum momento nenhum sobre suas posições. Acho que é bem importante lembrar isso, que a gente está anunciando quem ficou em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Mas, em primeiro lugar, vocês já estão em quinto, né? Que a gente está fazendo uma seleção de 10 bandas. Vocês já mataram metade das bandas que estão aí nas seleções. E significa que muita gente ainda precisa conhecer o trabalho de várias pessoas e vários projetos brasileiros. Porque também a gente está muito cômodo e confortável no que a gente sempre costuma ouvir. A gente tem esse costume Sim. aí de ficar preso nas nossas caixinhas dos nossos gêneros favoritos. Eu falando por mim mesma também, né? Não estou xingando ninguém, estou apontando o dedo assim, ó, para minha própria cara. E queria, então, ir para a próxima categoria, que é o post-punk e o indie Nacional. nacional. Bem lembrado. Comentando aqui, então, os 5 mais votados foram Anum Preto, Derbaum, Inês é Morta, Ponta Agulha e Tempos de Morte. Nessa categoria aí, eu fui de Ponta Agulha, que é uma que eu já conhecia antes. Mas, como eu disse, muitas coisas chamaram minha atenção e me provocaram aí para conhecer coisas novas. Inês é Morta foi uma que chamou muita atenção, por causa, inclusive, do nome da banda, né? Que é aí digamos, um dito popular, de certa forma. Então, em Tempo de Morte também, Derbaum, Anão Preto, todos me chamaram a atenção, mas dessa vez, pelo menos, fui na que eu mais conhecia mesmo. Eu fui nas que eu conhecia, mas depois eu me arrependi. Então, eu não quero falar qual que era para não deixar ninguém triste. Só queria deixar que eu votei primeiro, fui conhecer depois, mas não devia ter feito isso. É só porque eu queria terminar o formulário e não esquecer dele. Mas depois, conhecendo as bandas, eu falei, eu devia ter votado nessa banda aqui, hein? Curti pra caramba. Deixar no ar aí. É a proposta do prêmio, exatamente as pessoas se surpreenderem, conhecerem, mudarem de ideia, né? E saírem da caixinha, né? Aqui tem muitas bandas ótimas que eu curto, inclusive do 6º ao 10º que não está aqui também tinha gente que poderia receber o voto. Com certeza, foi bastante disputada essa categoria, os primeiros 3 lugares com votações bem próximas, né? Nesse aqui, eu votei no Derbaum, porque esse álbum Derbaum de 2022 parece quase uma coletânea, assim, de faixa a faixa, você tem muita criatividade aparecendo, muita variedade em tipo de som, e a performance de palco dessa banda é uma coisa bastante impressionante também. Então, por esses 2 motivos, eu votei no Derbaum. Você falou o seu, Dandan, me perdi. Oi? Você falou o seu voto? Eu falei primeiro. Tá. Eu vou seguir com a premiação. Então, anunciando quem ganhou dessas 5 mais votadas em post-punk e indie foi o Anum Preto. Seguidos pelo Ponta Agulha e Inês Morta, votações bem próximas, né? E o Derbaum e o Tempos de Morte. Agora a gente vai para a porradaria industrial nacional. Quer comentar aí, Larimene? Gostou dessas aí também? Gostei sim, conheci bastante coisa. Eu acho que, assim, eu sou muito criterioso, assim, ó, tenho o paladar refinado nessa categoria. Então, assim, eu estou acompanhando essas bandas a partir do Golf Prize para ver onde que elas vão me levar no futuro, deixo aí no ar, porque ainda estou, assim, esperando mais coisas dessas bandas, tá bom? Deixando aí meu feedback. E as 5 mais votadas foram o Cold Red Core, o Dark Hecate, Night Virus, Noturno e Pecadores. Dessas aqui eu conhecia só 3. Vocês? Bom, eu conhecia também pelo menos 3 dessas, mas eu fui, sem dúvida nenhuma, direto em Pecadores. É uma banda que eu conheço há um bom tempo. Já fui em show deles, inclusive. É muito performático, é muito bacana mesmo. E o som deles é, assim, fenomenal. Assim, eu lembro quando eu ouvi a primeira vez, que foi realmente num show. Eu fiquei, tipo, olhando para os lados, assim, tipo, caralho, o que tá acontecendo? O que é isso? Isso é muito foda. Então, Nossa, eu não tive dúvida nenhuma. Nunca vivenciei isso, mas fiquei muito curiosa, porque também foi a primeira que eu conheci dessa categoria, foi a primeira banda dessas que eu ouvi. Só que eu coloquei meu voto em outra, que é a minha aposta, assim, de crescimento, que foi no Night Virus. E você, Kiefer? Pecadores tem exatamente essa performance meio estilo, seria o Dazir, né? Com mais membros, né? Tem o clássico Macumbaria, que foi um hit de lançamento deles uns 20 anos atrás, né? A banda que já está com uma longa estrada aí, né? E é realmente um show impressionante, né? Nessa categoria, Lari, tem bandas aí que vão crescer muito ainda, porque dessas 5 aqui, 3
são basicamente estreantes, né? O Night Virus, o Noturno e a Dark Hecate, elas estão aí começando agora, né? É verdade. Então, é surpreendente, eles vão crescer muito ainda. E bandas fazendo um experimentalismo interessante, como o caso da Dark Hecate e o Night Virus, né? Coisas bem diferentes que eu não tinha ouvido tanto assim. Pecadores, nós já falamos aí, é uma banda com uma longa estrada, né? O Noturno, ele é um workaholic, hiperprodutivo, foi difícil até acompanhar os álbuns dele, de tantas coisas que ele lançou nos últimos 2 anos, né? Até estava conversando com ele, acho que ele mesmo vai... E fora o Noturno, ele tem outros projetos paralelos lançando também, então é uma loucura acompanhar o trabalho dele, Meu né? Deus. Né, eu acho que até foi aqui por álbuns, porque é muitas coisas que ele lançou, né? É hiperprodutivo. E o Code Record está aí já há bastante tempo, acho que mais de 10 anos em São Paulo, trabalhando com um trabalho bastante consistente, né? Quem vai dizer o vencedor? Acho que a Lari pode ir. Posso mandar bala aqui. Quem ganhou essa categoria foi a nossa banda de revelação, Night Virus, com a Lua Vampírica. Inclusive, a banda, ela se denomina como Dark Vampiric Electro, que é um gênero que eles estão surgindo aí, está criando. Vamos ver o que nos promete, né? Porque me perguntaram num grupo uma vez, o que vocês acham do gênero Dark Vampiric Electro? Eu falei assim, eu só conheço a Night Virus. Então, vamos ver se vai surgir mais coisas, se vai vir tendência por aí. E o que vem, né? Apenas a temática, vem música com outras inspirações, vamos ver. E E aí, por a falar próxima em... categoria... Oi. Não, eu só ia comentar que por falar em misturas interessantes também, nessa categoria de eletroindustrial tem a Dark Hecate, que ela mistura o som aí com trap, com umas coisas Sim, mais modernas e gera um som muito interessante, assim, eu acho que é vale a muito pena diferente. conferir, ver essa mistura, porque é uma coisa, assim, bem legal. E próxima categoria, então, agora Ai, é a nossa última categoria, a mais famigerada de todas, mas é uma pergunta que muitos góticos ouvem ou fazem em todos esses anos que a subcultura existe, que é: isso é isso é gótico? gótico? Exatamente. E nessa categoria nós trouxemos aí, né, várias músicas e artistas, né, com coisas que em muitos momentos a gente vai aí chegar e pensar, alguém vai perguntar pra gente, putz, isso daí é gótico, eu ouvi tal banda e o som ele parece meio alguma coisa, é gótico, ou tal artista lançou uma música, é gótico. Então tivemos aí 10 indicados, entre eles Deixa eu teve fazer até uma Sandy Júnior. interrupção. Você aí, gótico, baby bad, que nasceu depois dos anos 2000, pega essa lista e vai conhecer tudo que tá aí, porque se muita coisa você não vivenciou. E aí, Uhum. é meme que vale a pena, assim, sabe? É. Então, pode seguir. E a gente pode falar aqui. Sim, sim, senão sua cultura memística vai ficar deficiente. Você tem que ter um repertório para curtir os memes, né? A gente tem aqui um registro da história, e a gente tentou misturar coisas mais antigas com coisas mais recentes também. Então teve desde Enrosco da Sandy Júnior e Everybody do Backstreet Boys, até Helena do My Chemical Romance, e também Ghostman, Suburban, Billie Eilish, várias coisas, mas o top 5 dessa categoria ficou aí com Bring Me to Life do Evanescence, Frozen da Madonna, Helena, do My Chemical Romance, Death No More, do Ice Peak, e Mercury, do Ghostman. E aí, pessoal, o que vocês dessas, qual vocês votaram? Eu nem lembro mais qual que eu votei, porque é tanta coisa aí que, tipo, né, acontecendo. Eu acho que eu botei no clássico Evanescence por motivos óbvios de que a mídia vendeu Evanescence como gótico pra gente. Eu fiquei em dúvida nessa categoria se é para votar no menos plausivelmente gótico ou no mais possivelmente gótico, né? Essa é a graça dela. Fiquei em dúvida. Eu fui meio Caxias e votei no mais plausivelmente, né? Que tinha alguma tradição assim razoável, que também, né? Porque nas pistas góticas, um clássico que o pessoal tocava já há bastante tempo, né? Frozen da Madonna, virando com Silks, por causa da sonoridade da música, né? Não só pela estética da... Gente, Frozen da Madonna, não da Não do da filme Frozen. tá? Que também ela é boa, não é boa, tá? É outra Frozen,
tá? Inclusive Frozen tem um remix recente, né, que vira muito bem em pista gótica, podemos dizer. Tem um Sim. remix recente de Frozen mais eletrônico. E, bom, desse top 5 realmente gera muitas dúvidas entre a gente, né? Mas é o que o Keeper disse, tem coisas que ficam meio aí num campo nebuloso, né? Porque pode ser, mas pode não ser também. E então, o grande vencedor dessa categoria aí, a última categoria do GOT Prize Awards foi Bring Me to Life, The Evanescence, com certeza ganhou, porque realmente, como a Lari disse, foi vendido como música gótica e gerou muita dor de cabeça, mas também fez muito Baby Bat nascer. Teve muito Baby Bat que nasceu no ninho de Evanescence. A gente tem que entender isso. Olha, Pois é. na virada do século, quando foi a trilha sonora de um certo filme, foi muito celebrado, assim, né? Antes, sabe, é muito interessante ver esses lançamentos antes deles virarem pop, né? De cair no gosto popular, né? Porque muita gente se anima, né? Aí depois todo mundo que se animou inicialmente vê que vira pop, não, nunca gostei, tá? É super irônico ver isso, né? Mas é um processo que acontece ao longo da história, normal, né? Acho que o Dandan, que vem do ninho de otaquinhos também, junto comigo, sabe que essa música também brotou muito lá nos MVAs, coisas que as pessoas faziam, edição de vídeo para personagem, assim, nossa, gente. Essa música, você não tá entendendo, estouradíssima. Estouradíssima mesmo. Eu acho que até se esmiuçando um pouco mais esse pedacinho da história, tava muito na vibe do que era ali o gótico dos 2000, 99, quem tava conhecendo a subcultura, porque era um clima meio eletrônico, darkzinho, então assim, era a droga de entrada para muita gente, então não tem como falar que, não tem nada a ver, porque tinha um pouquinho sim. Teve a trilha do filme Rainha dos Condenados, a trilha sonora do filme Rainha dos Condenados, que tinha muita coisa nessa linha e que foi muito popular na época. Que inclusive é quase que a única coisa boa daquele filme, tá? Mas eu deixo essa polêmica para um futuro. Vamos deixar para o futuro. Mas é isso aí, pessoal. Eu demando um episódio sobre Rainha dos Condenados aqui. Direitos de defesa. Direitos de defesa. Mas é isso aí, pessoal. Esse foi o GOT Prize Awards, a primeira etapa com a categoria musical. Nós vamos esperar vocês aí no próximo episódio, que a gente vai ter as categorias entretenimento, artista independente e IGOF. Então, quem votou nessas categorias também, quem participou dessas categorias, quem se inscreveu ali no IGOF, artista independente, pode ficar tranquilo que a gente também vai apresentar quem foram os grandes vencedores aí. Então, a gente só tem o quê? Agradecer vocês por terem acompanhado a gente nessa viagem, por terem votado no GOT Prize Awards e também pedir para vocês não deixarem de acompanhar aí a GOT Prize em todas as mídias sociais, Instagram, YouTube, Spotify e todos os outros lugares, além, é claro, de acompanhar a Lari. Tem o meu canal, inclusive eu comecei a fazer uma categoria nova de vídeos, onde você vai dirigir comigo, você vai estar no meu carro ouvindo músicas majoritariamente góticas, mas é óbvio, pode ser que eu traga um Evanescence no meio, pode ser que eu traga outras coisas e afins, dependendo da temática do dia, mas eu garanto para vocês que meus industrial gótico eletrônico vão estar lá. Gente, quem puder, acesse o nosso site Gothic Station, que está aí completando 15 anos online, trazendo muita informação para vocês, tanto textos, quanto playlists, quanto muitas outras coisas, livros e revistas para baixar, acesso ao canal, etc. E tem lá tudo sobre o gótico, desde o Basic One, intermediário, até o avançado fluente. Tá certo? Então é isso aí. Vida longa e gótica. Vida longa e gótica, galera. A gente se vê na próxima viagem da GOT Prize. Falou! She was looking kinda dumb with her finger and her thumb in the shape of an